Vamos para a nossa aula 3, nossa aula para a gente entender a mensagem. Então, nossa aula 2 a gente falou sobre o receptor, agora na aula 3 a gente vai falar sobre a mensagem, aquilo que a gente enquanto emissor, transmite para esse receptor. E daí eu começo por uma boa pergunta por aqui. Como que a gente constrói a mensagem? A gente tem que pensar que os nossos documentos jurídicos, ele tem que ter uma linha mestra, algo que seja fundamental que o receptor, ele saiba, e que ele saiba de primeira, que a gente já condicione esse pensamento dele. E para a gente construir as mensagens, é muito importante que a gente, às vezes, passe por aspectos indiretos. Vou dar um exemplo que talvez fique mais claro aqui. Vamos para o nosso exercício. Um exemplo hipotético. Acompanhem comigo, sigam essa linha de raciocínio aqui. A reitoria da Universidade Federal fictícia, que eu coloquei da Babilônia, convida todo o corpo docente, ou seja, todos os professores, do curso de graduação, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, para comparecerem à reunião extraordinária nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2022. O encontro inicia às 9 horas da manhã e não tem previsão de término. A pauta será acerca dos desdobramentos da pandemia, a discussão para melhor entrega do material educacional aos discentes, aos alunos. Também será discutido salários e reajustes para melhor acomodar no orçamento do semestre. Outro assunto a ser debatido é o provável corte das verbas financeiras para os grupos de pesquisa. Vacas magras aqui, hein? As coisas vão ficar difíceis nessa reunião. A pauta é bem desafiadora. Mas vamos continuar aqui no nosso exercício fictício. Há possibilidade de não mais se fornecer o bandejão. As universidades geralmente têm, né, as refeições com preços, enfim, preços só módicos, né, preços só para colaborativos de alguma forma. E qual que é a conclusão desse aviso? A presença de todos os professores é imprescindível. Então, a gente entendeu esse contexto, como se fossem os fatos. A minha pergunta que fica é, qual que é a mensagem que a gente enviaria para os alunos nesse nosso exercício? Lembrando que os alunos são um público discente. E daí, enfim, a gente pode colocar vários palpites aqui, eu acho que é muito interessante isso tudo. Pensa que você fosse escrever um e-mail para os alunos. Qual seria o título desse e-mail? A mensagem nada mais é do que esse título. Mesmo que ninguém leia, abra o e-mail, enfim, que veja no detalhe qual é a pauta, por exemplo, o que é importante que os alunos saibam dessa realidade? Então, a mensagem seria essa síntese, como se fosse o título do e-mail. A mensagem também poderia, e daí a importância da síntese, ser um Twitter. Eu sei que um tweet, né? Eu sei que o Twitter agora não tem mais limitação de caracteres, mas antes tinha. As pessoas elas tinham que dizer muito em poucas palavras. Então, pensa que você, ali com poucos caracteres, coisa de 2, 3 frases, tivesse que resumir esse contexto. Se fosse um tweet, o que você escreveria nesse tweet para os alunos? Se você tivesse que explicar para a sua avó e para o seu avô, então, docente, discente, lato sensu, stricto sensu, o que você falaria? Qual seria a mensagem principal? A mensagem seria esse recheio importante para as pessoas entenderem. Se fosse isso vai te ajudando a construir boas mensagens, lapidando essas mensagens. Se você tivesse que falar para uma criança, contar essa história, esses fatos, como que você começaria contando? Qual seria a mensagem principal disso tudo? Esses caminhos aparentemente, enfim, bobos, esses exemplos aparentemente bobos, isso é muito importante para cada vez mais você conseguir ter síntese, ser claro, ser objetivo,
conseguir sintetizar tudo o que você está querendo dizer. Então, talvez esse exercício de qual seria o título do e-mail, um tweet, falar para o seu avô, contar para uma criança esses fatos, isso são caminhos para você ir lapidando essa mensagem. E daí a minha pergunta é exatamente essa. Para construir uma mensagem, a gente começa sempre identificando os verbos, as ações. E nesse nosso exemplo para os alunos, pensa que essa reunião, os alunos não vão participar, é só para os professores. E aí a gente pensa, qual que é o verbo principal? Dentre todo esse contexto, qual que é o verbo principal, a ação que os alunos precisam tomar? E daí eu já vou dando a resposta desse exercício. Depois comentem aqui, mandem mensagem para a gente, se vocês acertaram ou não nessa mensagem. Lembrando que não é um acerto, a resposta ideal, tá? Ela não é que as outras estão erradas, mas eu vou colocar aqui como a resposta ideal desse nosso exercício seria colocar o seguinte ponto. Se a gente pudesse resumir esse exercício para falar para os alunos, a gente colocaria aqui, no dia 1 de fevereiro de 2022, não haverá aula. Se todos os professores vão estar em reunião, não vai ter aula. Então, essa é a informação e a mensagem principal. E perceba que, durante toda essa leitura de contexto, em nenhum momento foi colocado isso. Coube a gente, enquanto profissional, enquanto domínio daquele texto, daquele contexto, coube a gente interpretar e achar qual era o cerne da questão. Então, se a gente tivesse que enviar essa mensagem para os alunos, a gente só colocaria isso. Dia 1 de fevereiro, não haverá aula. Lembrando que o verbo ali seria o ter aula, né? O haver aula. Então, é por aí que a gente começa a construir boas mensagens. Quando vocês forem olhar para um documento, para um e-mail, até mesmo que vocês mandam para um cliente, com a mensagem de WhatsApp, tentem sempre olhar com esse olhar cuidadoso e assertivo. Qual que é exatamente o verbo que eu preciso colocar? Qual que é a interpretação, ainda que indireta, disso tudo? Será que eu coloco, copio e colo como o juiz falou, ou eu traduzo isso porque ele não vai saber o que é procedência, improcedência, inadimplemento, adimplemento contratual, enfim, vai fazer uma confusão. Então, como que eu traduzo essa mensagem para o meu receptor? E esse exercício aí de construir através desses filtros é muito interessante. Comentem aqui se vocês acertaram ou chegaram próximo a essa mensagem ideal. Eu lembro que uma vez eu apliquei esse exercício com alunos da graduação, eles ainda estavam na faculdade de Direito, ainda estavam ali em vias de se formar e entrar para o mercado profissional. Eles já olharam esse exemplo e falaram assim, não vai ter mais bandejão. Então, ali é tudo um enfoque que a gente quer dar. E, na verdade, seria até uma interpretação um pouco acelerada, porque não é que não vai dar, não vai ter mais bandejão, não vai ter mais comida. É que não a pauta do bandejão vai ser colocado na mesa, né? Então, a gente não pode também fazer interpretações apressadas e deixar de colocar ali a veracidade dos fatos. Então, é importante a gente construir essa mensagem também respeitando a boa-fé objetiva, né? Um ponto muito importante, basilar no mundo jurídico. Vamos seguir por aqui. E daí eu acho que o ponto mais importante disso tudo é que nós, enquanto advogados, não é que a gente vai virar designer e fazer desenhos coloridos e, enfim, colocar ali cor e QR codes nas nossas petições, nos nossos documentos. O que eu costumo dizer, eu acho que esse é um ponto para a gente encerrar por aqui, tenha uma parceria perfeita. A parceria perfeita vai ser feita coletivamente no seu time, de júnior, colega de trabalho, parceiro de trabalho, sócio do seu escritório, mas também pessoas de outras áreas. Mas mais do que essa parceria, enfim, para se construir a redação desse texto, também tem a parceria com designers, aqueles que têm o domínio desse ferramental de facilitação gráfica. Porque é quando vocês conseguem somar as aptidões que são complementares. Não é que o advogado agora vai virar, enfim, um super usuário do Canva, do Photoshop. Não,
a parceria perfeita se faz em que cada um colabora. Um designer, ele nunca vai conseguir ter o aspecto de entendimento de toda a legislação, de toda a jurisprudência de um tema. Então, a gente tem que ser aí a tecla SAP desse conteúdo, para que um designer ele só chegue ali e coloque os elementos gráficos a favor, como ali a Prefeitura de Nova York conseguiu fazer, certo? Então, eu encerro por aqui. Até a próxima. Se vocês tiverem qualquer dúvida, permaneço à disposição. Lembrando que esse só é um dos tantos cursos que aqui a Bom Trato disponibiliza para o seu crescimento, para a sua prosperidade profissional. Até a próxima. Tchau, tchau.